Alô, você, uma ótima tarde para você. Estamos chegando por aqui a partir de agora pela TV Fala Guarulhos com o podcast Comunidade. Hoje tem a grata alegria de estar conosco aqui nosso querido Bispo G, nos dando essa alegria, esse prazer de estar conosco. E também a participação dele, do reverendo pastor Dantas. Já os conhecemos aí há alguns meses, alguns anos, né? Somos tão velhos assim também, né? Ele já há uns séculos. Na verdade, ia dizer que é uma alegria estar recebendo as vossas excelências aqui nessa tarde, viu, Bispo G? Amém. Eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos. E, Xavier, é uma grande bênção podermos estar aqui falando, né? Porque eu acho que a coisa que mais a gente tem que fazer é se relacionar, conhecer um pouco mais uns aos outros. E graças a Deus que a gente tem esse caminho da internet que tem sido um facilitador, algo muito importante. Verdade. Olha aí, nossa câmera está ali. Você está vendo aí o Bispo G aí, você está aí, ó. Muito obrigado a você. Das boas-vindas aqui também, pastor Dantas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e boa tarde a cada um de vocês que está nos assistindo. Obrigado a você. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Xavier, Bispo G, que é um ícone, né, no conhecimento da palavra do Senhor. E nós estamos aqui hoje para levar uma palavra de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém? E é isso aí, gente. Estamos ao vivo também aqui pelo TikTok e também já pelo Kawaii. Obrigado você que está também aí pelo Facebook e você que está também pela rede aí do YouTube, você que está em todo o Brasil, você especialmente da cidade de Guarulhos. Nós vamos estar abordando alguns temas aqui na nossa pauta. Primeiro, falar para você que lidar com pessoas que temem a Deus é sempre melhor, né? É muito melhor. Bispo G, eu conheço esse camarada aí, tem alguns anos da televisão, né? Agora, ao vivo aqui, poucos anos, né? Poucos anos, para não denunciar a nossa idade. Mas é a nossa não, a deles, né? Tá junto aqui nessa tarde. Deus preparou esse momento para a gente e que para nós é uma satisfação. Bispo G, sabemos que o senhor está vindo aí como pré-candidato a vereador por Guarulhos. Uhum. Sabemos que você defende a bandeira social, que é a bandeira da família, do bem-estar. E para nós abrir já aqui, eu gostaria que o senhor já começasse deixando aí para o pessoal que está nos vendo aí, você de Guarulhos especialmente, você de todo o Brasil, pode fazer as perguntas também. Qual o teu plano de governo, se assim o Senhor nos conceder essa vitória? Bom, quero mais uma vez então agradecer, pastor Xavier. Bom, a realidade é que eu tenho já uma experiência muito forte na área de governo, né? Então eu já fui deputado estadual e federal. E a gente acompanha, a gente sabe que, vamos dizer assim, o cargo de vereador é um cargo muito mais próximo do povo, é um cargo bem renhido. E a gente vê que muitos dos vereadores, eles fazem aquilo que é de uma determinada região. Então, alguns trazem asfalto, outros trazem água, luz. E essa é a maneira que a gente vê que tem sido governado as cidades. Mas a realidade é que alguns bairros têm privilégios e outros não. É verdade. Então, o que causa uma lacuna muito grande e que também depois esvazia aquilo que deve ser feito para todos. E um vereador, isso que eu sempre pensei e vou pôr em prática, Deus permitindo que eu possa assumir como vereador, é aquilo que nós já fizemos como deputados federais e estaduais. Não é somente pensar no povo, um asfalto ou uma promessa em época de eleição, mas a gente buscar valores mais fortes, sólidos, que é o ensino, que é a saúde que está muito, muito debilitada. Trabalhar pela comunidade em si, né? E uma outra área, inclusive, que é um dos menores orçamentos hoje aqui em Guarulhos, é o esporte. O esporte está defasado em Guarulhos, de fato. E o esporte, ele se você investe em esporte, você não precisa investir tanto em saúde, você não precisa investir tanto em segurança, porque o nosso jovem, quando ele tem um local onde ele possa praticar um esporte, ele possa ser valorizado, porque esporte não é só diversão, são valores, né? A pessoa começa a criar disciplina, cuidar do próprio corpo, quer dizer, ele começa então a fazer parte da comunidade de uma forma muito mais organizada, mais orientada, e deixa, infelizmente, nós sabemos que existem, né, nas comunidades, em todo lugar, existe o crime, existe o tráfico, existe aquilo que é a coisa ruim, né, que tem roubado os nossos jovens e que ele é tirado desse ambiente. Então, uma das áreas que eu quero mais investir
é no esporte, porque eu tenho certeza, saúde vai reduzir e vai reduzir também a parte que a gente sabe que é a segurança, né? Você sabe, sujeito, não sei se o senhor tem conhecimento, mas Guarulhos já foi destaque nacional e internacional com o esporte, quando em Guarulhos havia a liga chamada AD Guarulhos. Né? Lamentavelmente, alguns governos municipais não deram continuidade a esse trabalho e Guarulhos acabou caindo no esquecimento em termos de esporte. Hoje a cidade tem alguns aparelhos, não tão meuzão, que está lá parado, né? Está lá só juntando rato e traças e barata e etc. E é um aparelho que poderia estar sendo usado pela comunidade. Entre eles tem também o João do Pulo, né? Nós temos outro estádio que é do Flamenguinho, lá no Golpoúva, e que, lamentavelmente, só o Flamenguinho está sendo usado pelo time lá do Flamenguinho. Mas o Tomeuzão, que especificamente é do povão, é da comunidade, todo mundo tem acesso, e João do Pulo, está parado. Coisa, Um aparelho que deveria estar sendo usado, né, para tirar a criança da rua através do esporte, através também das artes marciais, como capoeira, judô e outros tipos, né? Impressionante. Que, além de ter saúde, é formação de caráter. É isso mesmo. Porque as artes marciais, ela dá disciplina. É isso mesmo. Né, dá disciplina, dá formação de caráter para o cidadão e prepara o cidadão para a sociedade. E cuida da saúde dele, né, bispo? Automaticamente. Né, pastor Xavier? Então... Eu ando muito em Guarulhos e esse tema que o senhor abordou sobre cuidar dos esportes em Guarulhos, a gente vê quadras abandonadas, campo de futebol abandonado. Essa área onde que a gente vai fazer o exercício físico está abandonadíssimo, porque não cuida, né, bispo? Então, esse é um lado importante, porque o que ocorre em época de campanha, então a gente vê pessoas inaugurarem muito próximo da campanha. Então você vai ver um monte de inauguração, mas a manutenção é que é a grande problemática. E um outro projeto, pastor Xavier, que é muito importante, que nós vamos estabelecer na área de esportes, é para atingir a mulher de meia idade. Então, hoje, um dos grandes complicadores, né, a mulher quando ela chega próximo da menopausa, tudo, então ela tem que cuidar do corpo, mas ela não tem ambiente para cuidar do corpo. Por quê? Ela não vai numa academia, porque ela já não está com o corpo adequado. É discriminada também, ela é discriminada, né? Ela tem muitos outros compromissos. E eu tenho um projeto que eu vou implantar, eu tenho certeza que eu vou implantar, que é um projeto de a gente usar as igrejas, porque as igrejas têm tempo ocioso durante o dia. Ah, tem. Isso é verdade. Então, você imagine, vamos dizer assim, uma igreja que tem isso aqui bem próximo daqui. Então, você tem lá o local onde você pode usar uma sala como essa aqui, você coloca aqui 4, 5 mulheres que vão ficar isoladas, vamos dizer assim, de pessoas que possam ver, observar, criar algum tipo de até constrangimento. E isso ainda vai potencializar, porque a gente pode pôr uma mulher para dar aula, uma professora de educação física, isso tudo patrocinado, tendo local e tendo uma professora, o resto, material, é material muito fácil de conseguir. Então, você imagina isso multiplicando o número de igrejas que nós temos e também até tentar alcançar uma provisão para que esse local possa receber uma manutenção por parte também da prefeitura. E não é nada impossível, não é nada tão caro. E você vai ver as mulheres, porque o principal momento da mulher é essa fase da meia-idade, quando ela chega na fase que é colocada na menopausa, ela perde muito hormônio, então ela começa a passar por uma defasagem muito grande, sofre osteoporose, e aí começa toda a complicação que vai gerar para a saúde algo terrível futuramente. Então acho que esse é um projeto que nós vamos implantar e pôr em prática. O senhor abordou um tema aí, as igrejas, por incrível que pareça, elas não recebem incentivo, né, do poder público. Incrível, mas é verdade. É incrível. Às vezes alguns outros tipos de ONG recebem, mas as igrejas em si não recebem nenhum tipo de estudante, é de incentivo do poder público municipal, estadual, federal. Algumas talvez recebam devido ao seu tamanho e proporção, né? Mas, no geral, as igrejas pequenas não recebem absolutamente nada. Tem conhecimento aí de igrejas que têm 50 membros, 100 membros, 200 membros, tá? Pessoas que participam, não recebem nenhum tipo de auxiliar do poder público. Verdade, até Só que porque...
as autoridades esquecem que os munícipes, eles contribuem. E muito. E muito. E através do pastor que está ali, aquelas ovelhas ali, são munícipes. E que contribuem para o crescimento e desenvolvimento da cidade. E, infelizmente, são esquecidas pelo poder público. Essa é a realidade. E você vê hoje, né? Desculpe, pastor Dantas. Nós somos hoje 40% da população, os evangélicos. Então, imagine a importância que nós temos e a falta de valor que é necessário para nós. Porque se existe alguém que transforma vidas, é a igreja. É a igreja. É verdade. Então, eu acho que até esse lado também é um lado muito importante. A gente vê, averiguar como... nós sabemos que o país é laico, né? A nossa Constituição garante, né, a laicidade, mas isso não quer dizer que não possa participar a religião. Claro. É verdade. O ser laico não quer dizer, por bem, o governo não tem uma religião, mas ele pode abençoar as religiões através do quê? De um investimento, através de abrir portas, para que nós que temos tido assim esse fruto, que somos responsáveis pela reconstrução de vidas, famílias, tenhamos, acho que também esse lado que o pastor Xavier colocou, que é muito importante, né? Nós estamos ao vivo num podcast, tudo bem? Olha, gente, nós estamos aqui também com uma moça aqui no Kauai. Deixa eu ver o teu nome aqui. Boa tarde, tudo bem? Você fala da onde? Tudo bem, você? Tudo ótimo, melhor agora. Você fala da onde? Eu também sou de São Paulo, sou de Guarulhos. Estamos ao vivo aqui com ele, meu amigo Bispo G. Conhece a Rede Gospel televisão? Olha que legal, TV. Esse aí é o Bispo G, da Rede Gospel. Isso. Esse é o meu amigo, tudo bem? Pastor Dantas. Estamos aqui, meu filho, ao vivo. Prazer ter você aqui com a gente. Tô tranquilo? Você é de que lugar de São Paulo? Eu sou da capital. Daí do centrão de São Paulo, estamos aqui em Guarulhos. Obrigado pelo teu carinho aí, tua participação. Fica por aí que já nós conversa. Tá bom? Fica por aí, já nós conversa. Está participando com a gente o Reinaldo Gomes. Está vendo a gente pelo YouTube também. Obrigado aí pela audiência. Ele diz, boa tarde, senhor da audiência. Boa tarde, Bispo G. Homens de Deus, referência, pastor Dantas também, grande homem de Deus, pastor Dantas, pastor Xavier, já sou seu fã. Obrigado pelo carinho, forte abraço. É verdade. E é isso aí. Obrigado, minha querida, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, tá? Deus abençoe você. Obrigada, Bruno, obrigada pela flor. Deixa rolar o tempo aí. É isso aí, gente, vamos tocando por aqui. Pastor Dantas, aí, o que você quer deixar nessa tarde aí? Tudo isso que nós comentamos aqui é muito importante hoje em dia para a cidade de Guarulhos, que é muito grande mesmo. E se a gente for olhar, observar, o que se cuida muito hoje, bispo e pastor Xavier, somente o centro. O centro é o que está sendo o foco hoje. Mas se as pessoas forem lá para o fundo de Guarulhos, tem muito lugar que necessita de um cuidado, de um zelo maior, né? Principalmente nessas pessoas de meia idade, né, com a idade um pouquinho mais avançada, que nem o senhor falou, sobre as mulheres. É uma coisa também que eu gostaria mesmo, né, como o senhor já disse, de cuidar, né, da saúde das pessoas, da pessoa que tem uma idade já, essas mulheres que precisam de um zelo um pouquinho maior. Então isso vai ser muito importante para a cidade de Guarulhos, né? Tem mais gente entrando por aqui. Obrigado, MC Oficial. Um forte abraço. Obrigado, minha querida. Até mais. Tá aí, gente. Pessoal, obrigado você. Quando você quiser, você sai aí. Fica à vontade. Olha aí, gente. Vamos prosseguindo que o Bispo G está por aqui. Uma alegria para nós. Para você de Guarulhos. Presta atenção aí, ó. Decora esse nome aí. Bispo G. Meu, não dá para esquecer, velho. Entendeu? Pegou no gato aí, tem um G no nome. É a primeira letra do nome aí. Então, Bispo G. É verdade. Entendeu? Não dá pra esquecer, dá? Pegou no gato, já lembra o quê? G. G, não é verdade? Gemido, G. Não é? Tem um filhão aí, já sabe, é o gatinho, a gatinha, não é? É verdade. O maridão olha pra mulher, e aí vai que vai. Então tem jeito, tudo quanto é lugar. Então, decora aí, Bispo G. Beleza, rapaziada? Bispo G, a área da saúde, nós sabemos que é uma área que sofre muito, né? Tem uma defasagem muito grande na área da saúde. E
Quais os seus planos aí para a área da saúde? A área da saúde, é como eu falei, o orçamento maior que tem da União é o da saúde. E o que eu acho que deve ser feito, eu falo acho, porque precisa de muita força para poder fazer, é a gente Certo. diminuir a corrupção. Porque é um orçamento muito elevado da União, ela tem um desdobramento que ela atinge os municípios, mas que, infelizmente, nesse meio de caminho, aquilo que poderia facilitar para que o município possa receber um atendimento adequado, poder ter até um atendimento digno, ele não tem. E o pior, a gente percebe que há um medo hoje da pessoa ir para um hospital público. É A verdade. pessoa tem medo de ter que precisar de ir para um hospital público. Eu falo isso porque a minha sogra mesmo, ela, no momento que ela precisou, a época da Covid e tudo, o maior medo dela era ir para o hospital. Então você vê como que é um contrassenso, né? Porque o hospital deveria ser o local onde as pessoas tivessem segurança de serem atendidas. E já fica ao contrário, né? E, As bom, pessoas e um ficam bom morrendo de medo atendimento. de ir pro hospital. É verdade. E um bom atendimento, né, bispo? Tem um bom Porque a atendimento. pessoa com a idade dessa, uma mulher ou um homem, quando ele chega no hospital, ele é desprezado, assim, em termos, né? Esquece, são 2, 3 horas esperando para poder ser atendido A pelo realidade médico. é uma só. Hoje, se você não tiver um bom plano de saúde, se for depender do SUS, você está lascado, irmão. Você está perdido. Porque, olha, eu fiquei 4 meses para marcar uma consulta numa UBS. 4 meses. Entendeu? Aí eu falei, pessoas, filha, vamos largar esse negócio de UBS para lá. Fui lá e fiz um plano de saúde. Eu quero passar no médico, eu entro no WhatsApp, mando uma mensagem, Aham. acabo de marcar hoje, amanhã eu vou lá e já passo no médico, até no mesmo dia. É. Você paga, mas você tem um retorno. Agora, o problema é que o poder público, você paga a vida inteira e A quando vida você inteira. precisa, não tem. Não tem, é A verdade. vida inteira. Mas esse tema que o senhor levantou aí, de corrupção, é isso que arrebenta com o nosso país. É. Né? 215 milhões de brasileiros que, infelizmente, ficam sofrendo as mazelas por causa desse bichinho chamado corrupção que atinge, graças a Deus, não atinge todo mundo. Mas uma boa parcela daqueles que mandam Ó, atinge. assim, verdade. na época que eu era deputado federal, anualmente havia um orçamento de 46 bilhões. Então você vê que não é um valor, um valor pequeno, é um valor grande. É muito grande. né, 46 bilhões é grana. É muito dinheiro que é colocado. Mas é aquilo que eu falo, vai se fragmentando, né? Infelizmente a gente vê isso acontecer. E o pior é que, além de não ter um alcance, tem um outro lado também, porque mesmo hoje o atendimento que a gente tem de planos de saúde, ele fica um pouquinho a desejar, né? Porque você paga também caro Caro. e às vezes você não tem um atendimento que é Adequado, necessário que é e também necessário, é adequado. verdade. Mas, Mas é melhor Ou, do que hoje pelo amor de depender do Deus, SUS, né? eu tenho um Não aí tenho que não é dúvida. o do top, dos top. Mas eu marco consulta num dia, eu só atendi no outro. Não, olha que bom. Né? E às vezes até no mesmo dia. E no SUS não é assim, você marca hoje, é atendido aqui, Pelo 40 amor de dias, Deus, cara, eu fiquei 6 4 meses meses. para marcar uma consulta. É verdade. Não é. E olha que eu não Verdade. sou de andar no médico todo dia. graças a E o Deus. exame? Então, por exemplo, hoje tem uma prática, né? Porque tem a consulta que eles fazem agora via telefone. Mas o gargalo não é aí. Porque ainda que, como você falou, para marcar uma consulta 4 meses. E o exame? Porque ainda que eu faça uma consulta via telefone, só atendido por um médico, ótimo, não estou dizendo que isso é ruim. Mas depois eu tenho exames. Então imagina eu aumentar o número de atendimentos rapidamente, mas eu não tenho em compensação os exames que são necessários para atender essa demanda. Naquele momento, né, bispo? Verdade. Então no final se torna um complicador também. Põe aqui mesmo, meu filho. Pra Aqui tá ao quem- vivo. Olha, até dá para Uma fazer uma coquinha merchandising aí, aí. um suco, isso. Verdade. Então, a gente tá ao vivo aí, gente. Então, também são filhos de Deus, né? É verdade. Nós estamos recebendo merchandising da Coca. Ô, Coca, manda pra gente aí, filho. Divide o bolo com nós aqui, né? Verdade. Tira- E você sabe que eu não lembro qual que foi o hospital da criança, eu não lembro qual que foi, mas eu mandei emendas de lá de Brasília para cá, para Guarulhos, Olha aí. para atender, e era um hospital de criança, eu não lembro bem hoje. Era o menino Jesus na época, não era? Eu Não, não ambulatório lembro, da criança. que eu sei que mandei emendas que vieram para cá. Eu vou de suco. Quem quer Coca? Tá gelada essa Coca aí?
E também eu mandei até com o objetivo, porque o que acontece? A emenda que é feita na área de saúde, ela é assim, ela é fechada, ela é blocada. Você não pode de maneira nenhuma recusar de fazer. O governo não pode. Não pode. Não pode. Ele é obrigado. E também tem um outro detalhe. Ele, além de ser obrigado, você já manda para determinado uso. Então, ali você, por exemplo, olha, eu quero mandar para o hospital esse ou aquele. Então, isso também é um grande facilitador para que a gente possa receber. Mas quando chega para um vereador, aí é que entra um pouquinho de dificuldade, porque aí você precisa de um grupo de vereadores para poder fazer com que determinados valores que vêm diretamente por parte do governo sejam direcionados. E aí entra muita política. Aí, o lado ruim é esse, é o lado da política, que atrasa. Por isso que eu, assim, a minha ótica, quando eu falo, bispo, mas o que você tem contra que determinado bairro receba algumas coisas? Porque outros não vão receber. É verdade. E por não fazerem acordos, a maioria dos bairros não recebe. E aí fica com o privilégio de alguns. Um que detém um poder, né? Chamamos medalhões, que são aqueles que já estão há muito tempo. E fica complicado, porque no final sofre o povo, e só vai ter oportunidade de buscar alguma coisa melhor perto da eleição. Esse é um problema sério e crônico no Brasil. Ó, senhores, tem suco aqui, tem uma coca aí, não sei se está gelada a coca não, vocês aí. Vem, pastor, faz honra se está gelada aí. Vê se a coca está gelada ou não está. Isso é um problema crônico no Brasil, esse problema aí. Porque muitas vezes o deputado federal ele manda a verba, e quando a verba chega no município, os vereadores eles têm que aprovar para onde vai. Né? E nem sempre vai para o lugar que necessita. Né? Isso. E um lado importante, pastor Xavier, é que o partido que eu estou hoje, que é o Republicanos, ele tem alguém que é o candidato a prefeito, que é o xerife. E eu conheci a família. Eu acho que assim, o detalhe que a gente pode falar a respeito de uma pessoa não é só o aspecto político, mas é o aspecto até familiar. Então nós conhecemos o xerifinho, que é o filho dele que está saindo como candidato pré-candidato em São Paulo, a vereador, e dali que nós começamos a pegar uma aliança, e no final eu estou vindo pelo Partido Republicano, sou um pré-candidato. Certo. E aí eu conheci a família. Porque quando uma pessoa, a gente conhece muitas pessoas que gostam de coisas, e tem quem gosta de gente. E é esse o lado que eu achei que me levou ao lado importante. Por que eu estou falando isso? Porque se nós tivermos ele como prefeito e eu sou um vereador, a força é diferente. Porque a gente percebe muitas vezes gostar de divisão. gente não é todo mundo que gosta, né? Não. Essa é a grande realidade. Dá trabalho, né? Aliás, Entre aspas. Gostar gosta, mas gosta por interesse. Não é verdade? O que não é as nossas características. graças Dois a Deus, pastores, um bispo. E um bispo, é verdade. Ficou assim, falou, já escolhemos um radialista, já você pode ir embora. Aí deu uma confusão, deu briga, deu polícia, né? Já me levaram embora para a fazenda escoltado lá com o fazendeiro. Mas no outro dia eu estava no rádio tocando lá Amado Batista e Carlos Alexandre. A partir das 2 da tarde. Mas você pensa que eu saí da fazenda, por causa disso? 4 horas da manhã eu estava lá fazendo café, botando água para fazer café para os peão. E quando era 5 horas, 4h30, 5 horas eu já estava tirando leite lá das vacas. 6 horas eu estava levando as vacas para os pastos lá e os boi. Meu amigo, eu não saí assim de uma vez, não. Fui sair, depois eu estava com 4 anos no rádio, que eu fui chamado para uma rádio em Brasília. Aí já saí do interior de Goiás para Brasília, aí não dava mais para tocar o gado. Né? Mas a vida é assim. Mas sempre lidando com gente, lidando com pessoas. Né? Esse é o nosso chamado. Olha que Tá interessante colocaram lá. Eliette Dias. Eliette Dias. Diz boa tarde. Boa tarde, povo de Deus. Emerson Barros. Boa tarde, povo de Deus. Estamos conectados aqui em Cumbica, vendo grandes homens de Deus. Bispo G e o pastor o que lá? O pastor Dantas. Grande Matusalém. Aí tá falando com nós. Olha, aí, tá vendo? Tá Nossa, vendo? grande Matusalém. Os caras chamando ele. Pelo amor de Deus. Não tem como esconder, né, bispo? Pastor Dantas, mas isso é um privilégio. É verdade. É. E, inclusive, na ceia, o apóstolo falou uma coisa muito interessante. Ontem ele falou, né?
Nós tivemos ontem lá É. na nossa sede nacional, na Moca, no hall. Ele falou que ele tem 70 anos. E ele sempre foi determinado em fazer as coisas. Bem, realmente. E isso que o senhor está falando agora, bispo, é uma determinação como vereador, como pré-candidato a vereador da cidade de Guarulhos. Né? Eu mesmo conheço o senhor há 30 anos. Então, nós temos algo que falar, né? Devagar vai revelando-se a idade. Vai revelando, tá vendo? E nós estamos sempre, Vendo? sempre conectados com essa aliança, né? E essa determinação como vereador, pré-candidato a vereador da cidade de Guarulhos, vai fazer com que nós alcançamos essa área importante, que é a saúde, né? Nós temos hoje muitos vereadores que prometem, e obviamente não falo com má intenção, mas se não tiverem alianças fortes, eles não vão cumprir com aquilo que prometem, né? Ou se cumprirem, ou se quiserem cumprir com o que prometem, vão ter que, de alguma forma, entre aspas, negociar. Então, por isso que às vezes é um privilégio a gente poder estabelecer alguém que vem o prefeito, vem os vereadores, tem representantes lá em Brasília, e, no caso, nós temos o governador. Então, o governador está com a gente. Desculpa, Bispo G, mas o governador também é homem de Deus. Também. Uma pessoa temente, consciente. Então, eu acho que, assim, o que eu vejo ao redor, porque é o que eu falo, muitos candidatos vão prometer que vão fazer. Eu acho que para realizar, você tem que ter toda uma estrutura. Não adianta só o querer, mas tem que ter também uma estrutura. E graças a Deus, essa estrutura nós já temos bem trabalhada mesmo para que haja um bom futuro aqui para Guarulhos. Olha, você que está nos assistindo aí, o Bispo G já foi deputado federal, Isso. não é isso? Isso. E deputado estadual. Estadual também. Então, nós estamos diante de uma pessoa que já tem uma experiência, né? Já percorreu uma estrada. Agora, o que me chama a atenção é que hoje nós temos vários candidatos novatos aí, ou pré-candidatos, né, que estão vindo aí pela primeira vez para ter uma nova experiência. Sabemos que não é fácil, a corrida política não é fácil. É claro que todo cidadão brasileiro tem o direito de concorrer, de participar, mas quando a gente já tem pessoas que já têm uma experiência né, na estrada e que tem, acima de tudo, o temor de Deus, Isso, perfeito. as coisas tendem a andar. Né? Do que aquela pessoa que cai de paraquedas, não tem ainda experiência nenhuma, até o camarada pegar, realmente, chegar e entrar na pegada da coisa, vai demorar. Né? Vai demorar, meu amigo, demora muito. Então, é melhor a gente sempre analisar e escolher a pessoa que já está no negócio, que já tem a experiência, que assim as coisas vão andar, que é uma beleza. E você sabe que tem até um termo que é usado politicamente, né? A gente usa no meio político, né? Que é o baixo clero e o alto clero. Olha aí, mais uma que eu acabei de aprender. Politicamente, é verdade. É verdade. Se a pessoa não tem experiência, baixo clero, primeiro que ele nem sabe as coisas que às vezes que ele tem direito. Esse é um lado, né? Porque a gente fala, não, precisamos de sangue novo. Precisamos de sangue novo, mas precisamos de sangue novo. É porque tem uns caras lá, Bispo G, que tem uns camaradas lá que, eu vou falar, tá do tempo que Deus fez Adão e Eva, hein? Mas sabe o que é pior? É que o povo no final vota neles, porque por estarem lá e serem experimentados, eles chegam nessa hora a uma certa barganha, vou colocar para não ficar mal educado. E o povo, de repente, ainda escolhe dessa mesma maneira. Você sabe que Guarulhos tem vereadores que têm 6 mandatos, 8 mandatos, 10 mandatos, sabia disso? Guarulhos tem. Tem, eu sei disso. Tem. Entendeu? Então, Guarulhos tem. Tem. E em Guarulhos tem conheço um que está indo para o 11º mandato. Você tem ideia? Olha, 11 mandatos. Entendeu? Até onde eu sei. Que era por competência, né? Até onde eu sei, é um cara atuante, um cara bacana. Por competência, então, aí nós temos que tirar o chapéu. Ele tem esses 10º mandato, está indo 11º mandato. Uau. É um cara bacana, competente, já fez muito pela cidade. Então né? já disse tudo. Mas é o seguinte, já está muito vovozinho, pô, já é hora de encostar a chuteira. Entendeu?
Eu acho que já estava na hora de pendurar a chuteira, entendeu? Porque senão o cara vai ficar ganhando a vida toda até bater com as Mas cachuletas. quem vai colocar no Não lugar vai dele dar pra fazer a oportunidade pros competência outros? dele, né? O cara vai ficar lá mamando na teta, a vida toda até bater com as cachuletas. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, encosta a chuteira aí. Dá oportunidade para sangue novo aí, pô. Verdade. E você vê, no meu caso, parece que é tudo invertido, porque eu fui primeiro deputado estadual, depois federal. E agora venho como vereador em Guarulhos. Então, é uma inversão no contexto que geralmente quem começa como vereador, né? Certo. Mas eu entendi, aí é que eu coloco que há algum propósito, eu entendo dessa maneira, porque eu mesmo já não tinha assim, uma aspiração Para a política, para né? a política. Mas é o propósito de Deus, né, bispo? Eu enxergo mais dessa maneira mesmo, porque não tinha nenhum tipo de aspiração, ou porque ficou um hiato. Em 2010, olha, em 2010, inclusive, eu saí como candidato lá em Salvador, na Bahia. Olha que benção. Nós tínhamos projeto de TV lá, em 2 retransmissoras, e eu fui para lá e o apóstolo falou, aproveita, desenvolve essas 2 retransmissoras de TV e já sai lá como candidato. E fui muito bem votado, viu? Olha aí que benção. Eu tive 18 mil votos. 18, rapaz, não é qualquer um não, hein? Não, Não, é o 18 mil G, pô. votos. Atenção, você de Guarulhos, segura aí, meu filho. Por aí que o homem Bispo G tá aí. chegando. É verdade. É brincadeira não, 18 mil votos na Bahia. Na Bahia. E foi assim, foi incrível, porque eu acabei de chegar, e por isso que eu falo que eu confio, quando Deus põe a mão mesmo, as coisas acontecem. Porque Acontece, sim. 6 meses, eu fiquei 2 anos lá. Quando eu estava 6 meses lá, eu recebi a cidadania soteropolitana, em 6 meses, por unanimidade Mas que benção. dos vereadores. E eles sabiam que eu estava vindo com uma condição política. E eu era do partido, na época era o PFL e o Democratas, que era a única oposição ao governo da época. O PFL era do clã do Antônio Carlos Magalhães, né? Então, a a Semineto, rapaz. Neto, A Semineto. Que, você sabe, eles e o PT é risca-faca. Ali é, risca-faca. Você sabe que a Bahia, eu tinha muita vontade de trabalhar numa rádio na Bahia, mas ela está lá até hoje. Foi comprado por um grupo aqui de São Paulo, Rádio Sociedade da Bahia, eu ouvia ela muito no AM. A Rádio Sociedade da Bahia, eu ouvi muito ela no AM. Ela foi comprada por um grupo, né? Daqui de São Paulo, que inclusive é dono de uma TV também, né? Mas ouvi muito essa rádio na época. E a Bahia é um dos estados que o cara tem 2 denominações de soteropolitano da capital. Cidadania, não é isso? Quem nasce na capital. E soteropolitano. quem nasce no interior da Bahia é baiano. Você viu o negócio? Só quem nasce no interior? Quem nasce no interior é chamado baiano. Baiano, E Quem nasce na capital, soteropolitano. Porque soter, no grego, é Salvador. Então, você entendeu? O nosso Senhor Jesus, Salvador, é o termo soter. Soteropolitano. Por isso Então, que é o Bispo G, soteropolitano. conhecimento total. Você viu? Por que você acha que eu sou fã Porque desse eu cara e eu também. Por assisto que que eu ele, sou do lado rapaz, dele? na escola de profeta a vida toda? É verdade. E você, se prepare para você ter um bom conhecimento Se você- aqui em Guarulhos, né? Se você não assistia, passa a assistir o Bispo G. É verdade. Fonte de conhecimento, eu assisto esse camarada tem alguns anos, não vou dizer quantos. Rádio Gospel Entendeu? 90.1. Mas eu gosto demais da escola do profeta que esse cidadão apresenta, viu? Só que tem um probleminha, um pequeno probleminha, que eu estou fora do ar. Né? É uma Por causa pena, né? Nossa, tá fora do ar, né? Porque como, até por lei, né? A por lei. legislação, ela prima que quando é feita a candidatura, né, o registro da candidatura, já tem que sair do ar. Eu saí já há praticamente 2 meses atrás. Entendi. Mas volto, depois da eleição. Depois da eleição eu volto aí. E quem sabe até melhor, né? Porque como um vereador e também mantendo ainda a escola de profetas. Que benção. Você sabe que teve uma época da minha vida que eu saía mais cedo, fazia qualquer coisa para não perder o programa dele, o Escola de Profeta. Não perdia. Eu destratava qualquer compromisso para estar lá assistindo. Por quê? Olha que legal. Porque é um testemunho pessoal, porque eu estava vindo para o Evangelho e eu tinha sede de aprender. Entendeu? Então eu frequentava algumas igrejas e tal, mas quando eu vinha para a escola de profeta, eu tinha algumas dúvidas e eu ficava vendo e ele tirava essas dúvidas, sem ele saber, mas ele tirava essas dúvidas. Porque Sem o senhor fazer pergunta nenhuma. Não, eu estava lá pesquisando. Olha que interessante, né? Eu estava pesquisando, então eu assistia e ele muitas vezes respondia
e tirar minhas dúvidas sem ele saber, eu estava tirando as dúvidas lá. Olha só, bispo. Incrível, né? Tá vendo? Nem Bispo o G- imagina o alcance, né? O Bispo você G vê. entra no Do alcance evangelho. que ninguém sabe, nem ele às vezes Nem sabe, não, né? nem mesmo. Verdade. A gente Então, imagina, então, eu como estudava. Deus nos usa. Mas É, sabe o que eu primeiro. vejo nisso, bispo? A sua forma de ser generoso com as pessoas, né? O senhor é muito assim generoso, consegue atrair a comunicação sua, é muito grande. O senhor teve domingo na igreja, né? Isso mesmo. O povo gostou muito. O bispo G está Eu aqui. diria que então. generoso não é a palavra. Não, qual que é? Não, Qual que é? carismático. Carismático. Entendeu? É. Carismático, cativador. Cativador. Entendeu? Ele sabe ser carismático, sabe ser cativador. Comunicador, né? E ele cativa as pessoas com a simplicidade dele, mas você cativa as pessoas. É verdade. Então, esse é o objetivo do senhor conquistar tão grande audiência que o senhor Verdade. tem. Amém. Eu agradeço a Deus. Isso é a um dom que palavra Deus dá. carisma é graça. É graça. É graça, né? então. E a É gente graça, pensa algo que que a gente carisma, né, recebe. bispo? É só na igreja católica, não. Não. Carisma é em tudo. Isso é uma graça que o O senhor é próprio Deus dá. carismático? O senhor é carismático? Sou. Eu sou. Pergunta se eu sou carismático. Porque uma Cheios da graça do É, Senhor. cheio da de graça. Deus. É. Né? Verdade. Então, e principalmente no carisma, no trato com as pessoas, Uhum. isso é fenomenal. Pelo menos, eu era uma pessoa que estava vindo para o Evangelho, eu vim de um outro segmento, né? E quando eu vi o programa dele, eu ficava vendo vários programas. Aqueles programas que os caras ficavam colocando a mão, derrubando as pessoas, caindo endemoniado, eu não gostava daquilo. Sai, Não, sai. Eu não gostava daquele negócio. Então, mas quando eu achei o programa dele, o Escola Profética, aí ele ficava ensinando e tal, e eu vinha estudando a Bíblia, e eu gostei daquele negócio. Por isso que eu saía cedo, não perdia para mim tirar as dúvidas. Assistir, Eu tirar as aprendi, dúvidas. Olha, sem nunca saber, nem você foi imagina. meu professor, que você nem imagina. Olha, que bênção. Eu acho que tranquilamente por um ano inteiro eu lhe assisti sem perder um programa. Olha. E eu acho que assim, todo vereador, quando ele é eleito, ele deveria ter esse atributo de ser carismático com as pessoas, né? Porque as pessoas precisam de muitas coisas, né, bispo? É, isso é um gente problema trabalha sério. com o povo, que nem nós estávamos comentando aqui, com o ser humano, as drogas também, que nem o senhor vai trabalhar com isso. Nas quadras de futebol, a gente vai ter muitos jovens lá, né? A gente vai levar uma palavra para tirar eles dessas drogas, para ele participar, né? De ter a saúde, de cuidar dele. Então, esse carismático aí, carisma que o senhor tem, vai ser algo muito importante, né, para a cidade de Guarulhos, né, bispo? Eu espero, né? Porque a graça, né? A palavra para carisma é graça. É graça. A gente recebe a graça. De graça receber, de graça dar. Então a gente tem um compromisso, porque não adianta ser só um vereador, muitas vezes no objetivo pessoal ou até político ou qualquer que seja, porque o fundamento principal é o próximo. E a questão é o seguinte, quando a pessoa se elege, o vereador, eu sei que um vereador ele tem muitas atribuições, né? E ele é muito ocupado e tal. Mas tem vereador que, depois que ele se elege, irmão, é mais fácil você falar com Jesus que você falar com o cara. É verdade. Tá vendo? Com o bispo já não vai acontecer isso, porque ele já é do povo. Né? Já é do povão, já lida com o povão. Então, hoje está numa igreja, amanhã está na outra, entendeu? Então, quer dizer, você já está integrado no meio da sociedade como um todo. E é interessante, só um pontinho aqui. Ele vai em qualquer tipo de igreja, ele vai. Então, Pode estar cheio, pode estar lotado, pouca, ele vai. então, pastor, você que está ouvindo aí, aproveite já. Vê aí, nós vamos deixar aqui o contato do Bispo G para você fazer a agenda, levar o homem de Deus aí. Inclusive, eu até queria comentar, para ver como não há essa mudança, né? O meu telefone é o mesmo há mais de 30 anos. Olha aí que benção. E é o que eu usei, e vou usar esse ano também, nos cartões meus. Os cartões do senhor. Olha, isso é muito importante, quer dizer, se a pessoa tem acesso, né? Não é o caso de irmos para... Quer ver o cara na época da eleição, ele sai, conversa, abraça todo mundo, mas passou a eleição, irmão, o cara está enclausurado, ninguém fala com ele, ninguém vê ele, fica difícil. Engraçado é o caso que aqui em Guarulhos tem uns candidatos, né? Alguns candidatos, e tem um candidato que ele se destaca muito aqui em Guarulhos, né? Na candidatura majoritária. E eu vou falar o milagre, mas não vou falar o nome do santo. Com certeza. E esse candidato, ele se destaca justamente por isso. Né? Ele é da época que Deus criou o dinossauro. Mas ele, entendeu? Época do Brucutu. Só lembra do Mas ele anda na rua, irmão,
É sério, é O muito cara popular. conversa com todo mundo, É, bate é, papo, é abraça. bem popular. Mas esse é o jeito dele. Igual pra uva. É Entendeu? verdade. Lá É eu assim. te encontrei. E é engraçado que eu estou vendo aqui, um amigo nosso mandou um abraço para o senhor, pastor Oséias, Pastor Zé. da Tenda do Avivamento. Pastor Zé Benoni. Meu amigo, Ô, Deus meu amigo, abençoe o como é que você senhor. tá aí? Amém. Pastora Ângela também, né? Amém. O apóstolo Wilson, né, do Monte Sagrado, vai estar o senhor preparando para o senhor estar lá também, vai ser uma Vai ser grande um bênção. prazer. Tá bom? Aí isso é bom demais. Olha lá, tem mais gente ali, ó, Bispo G. Olha lá. Tem lá. Soraya. A pastora Soraya. Olha lá. Praia. Telefone. Bispo G, referência para nós. Emerson Barro, glória a Deus, amamos o Bispo G, grande referencial. Olha que bênção, né, Bispo G? Amém, grande bênção. Isso é maravilhoso, a gente ter... Tem coisas que não tem preço. Não, não E não tem. tem preço, né? O pastor Dantas me conhece, me acompanha há mais de 30 anos. Depois de vamos dizer, uma legislatura de deputado estadual, depois federal, no mínimo, tinha que ter um patrimônio muito bom. Muito Muito bom, bom, né? verdade. E ele sabe minha vida. A minha vida é bem sacerdotal. E não que eu me orgulhe dessa situação assim, mas eu me orgulho de não ter usado disso para me beneficiar. Graças. Que eu entendo e conheço o mundo espiritual, porque tudo que você semeia, você colhe. Ah, isso sim, a lei da semeadura, né? Isso não tenha dúvida. Quando se trata da política, a política é uma potestade, é uma estrutura espiritual violenta. Então, eu louvo a Deus porque essas duas legislaturas que eu fiz estão aí, graças a Deus, limpo, para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus. E, Bispo G, eu sei que o nosso povo evangélico é um povo muito grande, né? Hoje nós já somos 40% isso da mesmo. sociedade brasileira. Bem mesmo. E tem um ponto aqui que é meio polêmico, mas eu preciso falar ele. Se os nossos pastores, de todos os ministérios, fossem de fato unidos, como diz a Bíblia, É verdade. uma só união, meu irmão, não tinha quem segurasse esse país, Não tinha. né? Falou tudo. Não tem quem segurasse esse país, porque ó, nós temos vários talentos no meio do nosso povo, para deputado, para vereador, para governador, até para presidente. Até nós para temos, presidente, é verdade. né, muitos. Então, mas infelizmente, tem pastor que ele tá com o rebanho dele lá, ele tem 100, e ele fica só lá isolado, ele não entra por meio da comunidade, não se comunica com os demais. Né? Graças a Deus que hoje está se abrindo, está tendo uma abertura aos poucos disso aí. E essa abertura se dá muito em função da Igreja Renascer, lá com o seu líder, que é o nosso querido Estevão Hernandes, né? verdade. Nosso apóstolo, porque aquele movimento que ele trouxe da Marcha para Jesus, É muito cara, verdade, esse é o verdade. movimento mais pentecostal que eu já vi. Sabe por quê? Integra tudo quanto é a igreja. ideologia, tudo quanto é denominação, tudo quanto é ministério. E quebra todo o paradigma, E quebra. né? Quebra. Isso quebra é preconceito. de um valor inestimável. É verdade. Né? Porque até o camarada que ele gosta de ficar lá recuado no lugar dele, eu estou aqui, daqui ninguém me tira. Quando chega alguém lá com convite, a marcha para Jesus e tal, quando é um cara bigodão, brabo, não é esse negócio de marcha para Jesus, nada. Mas tem um jovem de pastor, vamos lá, pastor. É verdade. É marcha para Jesus, vamos marchar para Jesus. É verdade, verdade. Aí vê o cara é burucutu, mas é bastar para Jesus, pastor. Aí o jovem vai lá, ele diz, aí o cara vai contrariado. Mas quando ele chega lá, o Espírito Santo alegra ele, É verdade. nunca mais ele sai dela. Nunca mais sai, é A verdade. marcha realmente ela é um marco da unidade mesmo do corpo. E a gente percebe que aqui em Guarulhos nós temos um pouco de divisão, né? Pois é, Aqui, eu falo um pouco para... você sentiu, né? sentir. A gente sabe da divisão que existe e precisa haver, né, um consenso. A Marcha para Jesus aqui, ela já foi a segunda maior. Precisa haver um trabalho. Precisa voltar, Precisa voltar, retornar, precisa e é um voltar. compromisso também meu de voltar a ter uma marcha, mas uma marcha sim, para Jesus. Não vai ser marcha de uma igreja, não vai ser marcha da outra. Do cantor, do do levita, cantor, nada. não. Verdade. Tem que voltar a ser o que era, porque a marcha, inclusive, é um projeto que foi feito pelo Marcelo Crivella quando ele era senador. E ele fez lá, quando ele era senador. Lá em Quando Brasília, veio para a né? Câmara, eu fui o relator do projeto. Fala mais E próximo consegui aí, bicho, aprovação. do microfone ali.
Tá bom a altura do microfone aí? Produção, tá bom? Tá bom? Então, tá ótimo. Então, eu fui o relator do projeto na Câmara. Passou em 2 meses e meio, eu consegui que passasse. Então, a marcha hoje ela é uma lei federal. E o apóstolo Estevão, ele é assim, o detentor, não que ele seja o cabeça, ou pra ele, mas porque eu acho que tudo vai de uma unção. E tudo precisa ter uma liderança. E essa é a realidade. uma liderança que Liderança. pague o preço, né? Porque Que dá as direções, né? são Verdade. 30 anos pagando o preço. Porque a gente percebe que muitos ministérios até se envolvem, mas na hora Na hora de pagar o preço, ninguém do quer trabalho... Não trabalha. Ninguém quer saber. E quer pegar um pedaço do bolo ainda, não é verdade? E alguns nem participam, criam outras coisas. Mas eu acho que assim, através desse exemplo, as coisas vão acontecendo. Eu tenho certeza que Guarulhos vai voltar a ter a Marcha para Jesus que já houve, que ela foi a segunda. Aliás, assim, era ela e Salvador, hein? Salvador. Elas batiam as duas. O Guarulhos acho que é maior que Salvador, não era? Ou Não, Salvador? eram as duas muito As duas parecidas. iguais. Muito. Inclusive, bispo, eu vou muito no Monte do Cocaia e muitas pessoas perguntavam para mim, Pastor Dantas, o bispo G vai assumir? O apóstolo já deu resposta de alguma coisa? Eu falei, não, ainda não deu resposta. Mas a gente está trabalhando para isso acontecer novamente, bem colocado que o pastor Xavier colocou aqui, se todas as igrejas, todos os pastores se unissem e ninguém quisesse sair melhor do que o outro, Ou fazer qualquer tipo de divisão, né? que nem o senhor. O senhor, na escola de profeta, em todas as áreas, o senhor, para mim, é um referencial. E nunca se pôs, nunca se levantou. Inclusive, quando a gente vai a algum lugar, todo mundo fala o bispo G para lá, o bispo G para cá, e tá o negão junto, né? Desculpa o que eu falei, né? Senão o apóstolo acabou falando que ele foi processado por alguma coisa, né? Mas a gente está sempre junto, caminhando e vê a integridade do bispo G. Amém. 30 anos andando junto. Você vê como que é, né? É uma história, né? Mas tudo tem um princípio, tudo tem uma história e tudo que vem tem um preço. Amém. Né? Amém. Tudo que vem tem uma Tem um história preço. e tudo que Isso é vem tem um preço, O que o senhor verdade. está vivendo hoje, o senhor plantou isso lá atrás. Né? Então, o problema é que as pessoas elas não querem plantar. Elas querem simplesmente colher. Usufruir. Né? E esse é o grande problema. E outro, num evento da proporção que é a Marcha para Jesus, você sabe que tem sempre aquele cara que ele quer ser a estrela, o top. Né? Isso acontece mesmo. Esse é o problema. Ele não tem no coração dele de que Jesus é que deve aparecer. a lá. marcha para Jesus. Se a marcha é para Jesus, então é ele que tem que aparecer, rapaz. Não sou eu. É isso mesmo. Então eu tenho que ser um colaborador, mas o que tem que aparecer é ele. A honra e a glória pertencem a ele. Né? Mas tem pessoas que às vezes ela quer tomar frente de uma posição que, vamos falar a verdade, não tem a competência para estar nessa posição. É Né? bem inadequada, né? Não é verdade? verdade. E aqui em Guarulhos, diga-se de passagem, as coisas precisam realmente tomar um outro rumo, um outro diferencial. E eu creio que se o senhor assumir esse negócio aí, ele vai Amém. ficar muito. Em nome de Jesus. Vai crescer muito e vamos estar junto aí, vamos dar as mãos aí, bispo G. Vamos. Tá junto? Vamos fazer a diferença e tem assim, experiência para isso e o principal, o sentimento, né? Porque todos nós somos devedores. É verdade. Somos devedores. E eu sei onde eu estava, eu sei quem eu sou, o pastor Dante sabe a minha história. Eu fui um jovem nas drogas dos 16 até os 21. E o apóstolo fala disso do seu testemunho do senhor, né? E eu não tinha perspectiva de vida, era violento, tinha uma série de coisas assim na minha vida que eu tinha uma certeza, eu não ia passar dos 24 anos. Olha aí, gente, isso é um testemunho fenomenal, viu? Nasci na Vila Carioca, não sei se você conhece a Vila Carioca. Não, eu Pouca não gente conhece a Vila Carioca. Não conheço. A Vila Carioca, lá no Ipiranga, é um dos bairros, assim, Rua Vermag, é um bairro bem assim, isolado, né? Não mudou muita coisa também. Olha aí, gente, isso é um testemunho de vida para você que tem um filho aí, que está aí usando droga, está perdido aí no submundo, e você acha que ele não tem mais jeito, não abra a mão dele, não. Jesus tem jeito, traga ele para a presença de Deus. Você está vendo aqui, ó. Hoje um homem que é referência para nós, referencial para toda uma geração, né? Um dia também viveu lá, nas drogas, no fundo do poço. Deus levantou e é uma bênção, né, para toda a sociedade, especialmente para aqueles que são tementes a Deus. Então, não desista do seu ente querido, do seu filho, do teu primo, amém. do teu pai, não desista dele, coloca ele na oração, Amém, que é Deus faz o milagre, a libertação e transforma em alguém especial, assim como é o Bispo G, nosso amigo reverendo aqui.
Graças a Deus tenho a alegria de falar da pessoa dele, não é? Está chegando a sua 130, com muito orgulho. Tá vendo? Não é verdade? E é muito maravilhoso ter ele com a gente. Eu que agradeço, né, a Deus Amém. pela sua vida. E que Deus lhe dê mais 130 Bispo G. daqui para frente, viu? Te deu o que mais? Que Deus te dê mais 130 daqui para Mais frente. 130 anos para ô. frente, é verdade, né? Né, nós juntos, Deu o né, dobro bispo? do que ele já viveu. É verdade. E o bispo falou algo aqui muito interessante, né? Eu também vivi uma vida assim muito sem perspectiva de vida. Não pensava que ia passar dos 25 anos e hoje estamos aqui, né? Amém. Com uma pessoa referência. O pastor Xavier também é uma referência também, humilde, com a família, os filhos estão aqui sempre, bem assim. abrindo a porta para a gente, né, bispo? Para a gente viver assim coisas sobrenaturais. Por isso que você deve ter exemplo de pessoas que têm exemplo com Deus. Né? Eu ouvi um dia um cidadão, numa tal de escola de profetas, dizer assim: o orgulho precede a ruína. Por exemplo, essa E a pessoa. humildade precede a honra. E eu guardei isso até hoje. Não é ele que está aqui, não, é ele? Provérbio. Provérbios, né? Provérbio. Então, Salomão. isso marcou muito a minha vida, esses dois versículos. Então, pelo fato de que eu vim do rádio, e no rádio eu tive a oportunidade de falar com grandes autoridades, como deputados, prefeitos, governadores, até governadores, eu tive o privilégio de apresentar cerimonial e aberturas de reunião, como cerimonial em câmaras municipais, shows, eventos. E eu vim desse meio, né? Então, quando eu estava nesse meio, e eu não tinha, assim, graças a Deus me deu sempre essa graça de ser uma pessoa humilde, nunca andar pisando em casca de ovo, nunca fui disso. Mas, quando eu entendi que realmente Deus tinha me dado isso, e eu ouvi um dia esse homem falar isso, eu, graças a Deus que eu estou trilhando o caminho certo. Amém. Né? Esse é o caminho. Não, porque, olha, eu conheço, tive muitos amigos profissionais, até tem, que muitas vezes, sabe, ser um repórter, por exemplo, de um programa jornalístico, ele é teu amigo hoje, ele passa por você amanhã, não te conhece. Só pelo fato de ele estar no vídeo. Isso é a maior bobagem que tem. Bobagem. Cara. Entendeu? Misturar Ilusão. o pessoal com o profissional. Né? Ilusão, porque ali cria, né, tudo assim, a gente fala até um efeito meio que mágico, né? A Um pessoa glamour, se né? sente, mas é ilusório, porque a pessoa é a mesma. É. E se sair de lá, tem gente que se Eu vou perde. falar um pouquinho para você. O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a trabalhar nessa rádio no interior do Goiás, eu tocava gado de manhã cedo, como eu falei aqui. Eu comecei a trabalhar na rádio e continuei tocando gado. E 10 horas eu já estava desocupado, tal. O fazendeiro mandava, eu não dirigia, era um peão que me levava na rádio, lá com a caminhonete. E eu fui trabalhando assim, chegou a hora que eu andava na cidade, a cidade não era tão grande, aí o pessoal me via assim e falou: vem cá, você não é o boiadeiro que está na rádio? Eu falei: sou. Mas como é que o boiadeiro fala no rádio? Eu falei: é porque hoje eu sou boiadeiro, mas eu sou radialista também, eu sou locutor. Né? Mas eu fiquei sendo conhecido como o locutor boiadeiro da cidade. Olha que legal. Tá vendo? Então, mas eu não me incomodei com isso, nem nunca coloquei isso no meu coração para. Não, mas naquele tempo as coisas eram diferentes. Então, uma pessoa me ouvia no rádio, quando ela me encontrava no mercado, eu ia no mercado. E o pessoal me identificava pela voz. Você estava falando com alguém, entendeu? Incrível isso, né? Eu estava falando com uma pessoa, a mulher falou: ô, vem cá, você não é o boiadeiro lá do rádio? Sou. Você pode me dar um abraço? Abraçar a mulher, daí abraçar a mulher, o marido, a filha, o filho. Daqui a pouco no rádio, aquele monte de gente. Mas aquilo ali, para mim, era absolutamente normal. Amém. E tem gente que, às vezes, só pelo fato de estar no rádio, imagine hoje, o meu cara está na TV, ele se esconde de todo mundo. Eu, graças a Deus, nunca tive esse tipo de coisa. Amém. Né? Sempre fui assim, popular com todo mundo. E por isso que se mantém, né? Eu percebi isso, porque quando a pessoa não se deixa dominar, né, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E se a gente não se deixa dominar, a gente pode usufruir. E até uma marca, né, Bispo? Isso para a gente, para nós que somos cristãos evangélicos, né? A gente vive no meio do povo e aonde a gente vá, aonde a gente passa, sempre alguém vai lembrar: eu lembro de você. Eu lembro de você. Você não anda com o Bispo G? Ando. Então, são coisas que assim, referenciais. Você não estava na rádio, na TV,
do pastor Xavier? Tava. Como você conseguiu? Carinho, amor, dedicação, comunicação. E eu quero né? fazer uma pergunta. Você não vai tomar essa coca, não? Olha, eu não tomo refrigerante. Tá vendo? O Bispo G toma. Eu tô gostando do suco. Tá gostando do suco? Você também toma. Eu tomo também. Não sou muito chegado, não, eu tomo. Não muito chegar, mas toma. Vamos abrir aqui, Negócio né? aí. E a gente... Bom, gente, nós estamos falando aqui mais sobre o terreno espiritual, mas eu vou levantar já um outro tema aqui, que o Bispo G, como ele tem uma vivência como deputado estadual e federal, ele pode nos dar, claro, um parecer dele, uma visão mais clara do que realmente está acontecendo no país. Bispo G, nesse momento que está sendo assim, um pouco conturbado, inclusive nos países aqui da América do Sul, né, como a Venezuela agora, que está tá uma turbação terrível, o Chile também. Como o senhor está vendo hoje a nossa economia do nosso país? Qual a expectativa que você tem da nossa economia? A nossa economia ela não vai bem. E A assim- realidade é que ela não vai bem. É difícil para nós ter uma ótica sendo participante politicamente. Obviamente, se eu represento um partido, eu represento um grupo, eu sei dos valores desse grupo. Mas a pior coisa que pode existir hoje é essa grande divisão que há. Reino dividido contra si não prospera. Não prospera. Então nós viemos já de uma eleição, de uma divisão muito grande. Ela Quer coca, não? se acentuou muito com a interferência do judiciário, que ao invés de ter trazido um equilíbrio, eles potencializaram muito essa divisão. E até eu creio, até por ingenuidade, me desculpa falar, né? Porque são homens que têm muito conhecimento, muita cultura, mas esquecem que há um mundo espiritual. E eles potencializaram demais. Então hoje a gente vê, até nas cidades hoje está polarizado. Então é o grupo da esquerda, o grupo da direita. Assim, eu posso até ser mal interpretado por alguns que sejam do meu partido. Mas nós não podemos, como igreja, ser político-partidários no contexto de negligenciarmos valores que, às vezes, o outro partido pode ter. Verdade. Então, a esquerda, ela tem situações que eu conheço bem, eles não se preocupam muito em avanço, em progresso, em coisas assim que a gente sabe. Mas tem um lado também que eles procuram atender as pessoas menos, vamos dizer assim, menos favorecidas, Quer dizer, mais sempre, humildes. ainda que ela tenha uma determinada ideologia, mas ainda assim, tem alguma coisa boa também para oferecer. Boa. Então, eu acho que essa polarização que nós vivemos hoje, né? Isso é um veneno. Eu acho que isso é um veneno para a sociedade. É. E aqueles que estão no comando esquecem uma coisa. Nós todos somos brasileiros. É isso mesmo. Eu acho que a política, você tem que ter adversário. Inimigo nunca. Nunca. Né? Perfeito, concordo. Mas, infelizmente, está perigoso hoje na política. Não tá. Está perigoso. Né? Nós estamos vendo casos aí de parlamentar que está fazendo coisas terríveis por aí. Então, está perigoso, não está fácil. Não, e eu acho que é isso que precisa voltar a ter esse equilíbrio. Né? E também um lado ruim é quando existe essa polarização que não dá oportunidade de outros partidos que querem demonstrar que têm qualidade se manifestarem na medida que precisam. Outros partidos mostrar também o seu potencial, né? É. Então, porque nós somos hoje uma nação de 215 milhões Por aí até mais, brasileiros. acho que um pouco mais. Né? Acho que até um pouco mais. E se somente dois partidos dominam, fica difícil, né? Eu acho que tem que haver uma polarização maior da partidária, até para que apareça outros talentos que tem. Né? Tem outras caras, outras pessoas que podem também dar uma grande contribuição para o país. Né? Verdade. Em vez de ficar querendo tirar daquela outra pessoa, ajudar aquela pessoa, enquanto vereador, né? Ficar só na classe A, B e C, só A e B, fica difícil. A classe C não existe. Né? Então, e a gente percebe que essa polarização criou um sentimento no povo também que não é bom. Então a gente vê pessoas que tornam, né, em época política, alguém que convivia, que era da própria família, meio que inimigo. Vira inimigo da família, pô. Coisa doida.
Então, eu acho que tem que quebrar um pouco esse estigma e o que precisa é o povo começar a ouvir quem não tem esse sentimento de polarização. Porque, desculpa, não é um jogo de futebol. É verdade. Mas isso, bispo, não pode ser Isso uma é falta de futuro do experiência povo. da pessoa? Eu não creio que seja falta de experiência. Eu creio que, assim, ambos os lados aproveitaram um momento difícil, de crise. Sim. E ambos os lados, eu digo ambos porque hoje tem essa polarização. E aproveitar essa época de crise para se prevalecer e criar uma animosidade, que ela não é sadia, porque a eleição acaba, mas a animosidade ela continua. Continua, Ela continua. é verdade. Hoje no Brasil, quem não é do grupo A é do grupo B. É. Nós somos amigos. Mas se eu sou do grupo A, você é do grupo B, quando chega na eleição, a gente já não se fala mais. Já não se Para com fala isso, mais, é pelo verdade. amor de Deus. Eu tenho um amigo no grupo A, no grupo B, no grupo vermelho, no grupo amarelo. Eu não estou nem aí, rapaz. Eu sou brasileiro. É isso aí. É verdade. Eu não Sim. quero nem saber. Entendeu? Porque é o seguinte. Como é que eu vou conviver numa sociedade se eu ficar fazendo divisão, separação das pessoas? Não tem como. Por Nós isso, que, somos... por isso que a gente precisa trazer a consciência para o eleitor saber em que ele vai colocar o voto dele, depositar a confiança dele. Porque a gente sabe que a política, há muitos anos atrás, hoje fala de política, tem gente que não quer nem ouvir. Verdade. Mesmo que conheça, mesmo que eu fale para ela, me conhece, eu falo, pode ir, porque nós sabemos quem é a pessoa, não é verdade? A famosa eu não quero saber, porque no passado, olha como que foi. Então a gente precisa fazer essa lavagem, essa limpeza, né? E eu acho que hoje, principalmente, né, o eleitor ele tem essa responsabilidade, ele tem que entender que ele tem essa responsabilidade. Porque a gente percebe que hoje nós estamos falamos de plano de governo, falamos sobre o povo, sobre o que é necessário, mas a gente vê que quando chega o momento político, é um para falar mal do outro. É um para criticar o outro, para apontar os defeitos do outro. Exato. E não simplesmente mostrar. Eu não ouvi falar de plano de governo. Nós não ouvimos nas últimas eleições. É verdade. Ninguém falou de plano de governo. Ô bispo, mas é aquelas pessoas que falam assim, eu não vou votar, vou pôr meu voto nulo. O que o senhor diz para quem está nos ouvindo? Bispo? Eu acho que é um erro, porque se eu não tenho opção, vamos dizer, é um segundo turno, tudo bem. A pessoa pode até tomar uma posição, mas ela tem que saber. Escolheu errado ou deixou de escolher. Vai ter as consequências. Vai ter consequências. Verdade. Vai ter consequência. Então quer dizer que aquela mesma história de Saul, o povo que escolheu Isso. um rei. Um rei para ele. Uhum. Deus falou, já que vocês querem, vamos lá. Permitiu, né? Quando Deus ele escolhe alguém, como ele escolheu Davi, né, a gente está partindo para o lado da Bíblia, porque nós somos evangélicos, né? O senhor é um homem de Deus, um bispo há mais de 50 anos que anda com o apóstolo, eu vejo o testemunho do apóstolo Estevão, falar do senhor, a integridade sua, cadê o Geraldo? Geraldo andava comigo, então... 42 também, anos. Quantos anos? 42. 42 anos. Então, significa que tem algo a acrescentar. Já tem um know-how aí que ninguém vai bater. Mas né? não tem dúvida. É verdade, né, bispo? Que a gente possa, né, quebrar aos poucos, né, essa animosidade e aos poucos trazer aquilo que é a parte útil, né, daqueles que vão chegando novo. Por isso que o pessoal quer gente nova chegando. Mas ao mesmo tempo a gente vê que está chegando pessoa nova e também com essa... Mas a nova que o senhor fala e o senhor fala é de idade ou... Idade e formação nova, né? Mentalidade nova, né? Porque a gente percebe que se a pessoa não se adaptar ao contexto atual, ela não vai trazer solução. E se a pessoa não tiver uma consciência dos fatos, tudo que acontece, e excluir essa animosidade que tem, ela vai ser mais um alienado do sistema. Né? Vai ser mais um alienado do sistema. Então, nós precisamos de gente nova que não seja alienado na classe A. Que seja bem transparente, né? Uma pessoa que seja livre e que coloque as suas ideias, né, para a sociedade e que sejam ideias buscando sempre o bem-estar da sociedade, do cidadão, o desenvolvimento da nação, e que não pense só nela mesma. Né? Você sabe que quando eu fui deputado federal, era o PT, era o Lula, o presidente Lula,
E os valores, né, que a gente sabe deles são valores diferentes do nosso. Então, tem aborto, tem... Na época era a PL 126, que A era... liberação das drogas. das drogas, né? Mas sempre eles me tinham como alguém não oposição, que eu era do principal partido de oposição. E o que eu debatia? Então eu ia nas comissões, principalmente, no plenário nunca foi assim para debater. Nas comissões eu debatia. E plenário eu ia para defender as causas nossas, que são as causas dos valores cristãos, família... Quer dizer, mas nem por isso criou essa animosidade do senhor lá com o relacionamento do PT, com o pessoal. Pelo contrário, houve uma integração do senhor com o pessoal do PT para discutir os projetos nas comissões. Com certeza. Né? Então, gente, é isso que precisa. A Só dava política fruto e positivo, retorno. né? Eu acho que é isso que precisa, haver uma integração e um entendimento. A discussão, sim, uma discussão saudável para chegar num objetivo. Que objetivo Saudável, é esse? Gerar frutos bons para a sociedade. Né? O que a gente não vê hoje. Né? Por exemplo, se você assiste, eu estava vendo lá na TV Câmara, meu amigo, e tem vezes que o pau quebra ali. Não, mas até quebra. deputado querendo pegar o outro na porrada, velho. Que é isso? Não, e fica num nível assim, pessoal. Não, então, muito ataque pessoal. A pessoa esquece, por exemplo, ali não está um deputado federal, ali existem 210 mil pessoas que votaram nele, no mínimo. Tem alguns que têm 500 mil, quer dizer, ele não está ofendendo uma pessoa, ele está ofendendo uma multidão, milhares de pessoas, né, que votaram. Verdade. Essa falta de consciência que existe hoje para os nossos políticos, ela deve começar a ser reavaliada, porque eles não estão ali na condição pessoal, eles foram colocados ali pelo povo, eles têm que representar o povo. E que o povo quer briga? Não, o povo quer matar que um solução, outro, né? Ele quer uma solução, o povo, né? Quer isso aí. Quer uma solução. Quer solução, quer comunhão, quer um lar em ordem, quer segurança, são os valores que eles devem estar lá, e não a animosidade que a gente vê, infelizmente, acontecendo. Verdade. Bom, esse é o nosso país e no momento é o que nós temos. Né? Essa é a dura realidade, mas vamos orar a Deus para que Deus levante homens, como o senhor e muitos outros, que têm o coração voltado, né, para as coisas de Deus, voltado para o bem da sociedade, para o bem do próximo. Amém. Porque, sendo assim e agindo assim, a nossa nação só tem a ganhar. Amém, né? Perfeito. Lá tivemos muitas percas, né? Percas muito grandes, e principalmente no desenvolvimento da nação, em alguns aspectos. Sem né? dúvida, infelizmente. Mas Deus está no controle de tudo, e vamos orar a Deus para que Deus continue levantando homens que têm temor de Deus e que queiram o bem de toda a sociedade brasileira. Eu sou um cara democrático, eu não tenho problema com ninguém. Amém. Eu falo com todo mundo, em todo lugar, graças a Deus. Né? Vou ser fiel ao ideal do meu partido, Sim. Vou ser fiel aos que presidem sobre mim, mas eu não posso ser alguém antagônico ao meu próximo simplesmente por uma questão de um ideal que não seja o meu. Ou é uma ideia, ou por causa de uma ideologia, né? Nós já estamos aqui com... É interessante, chegando 500 pessoas aqui que também, aqui, falou... ouvindo a gente aqui, ó. Olha, 500 pessoas aqui, ó. O senhor falou da família do Jorge Wilson. Eu moro muitos anos em Guarulhos, eu também ouvi falar muito dele, né? De ter uma família, né? Acompanhar junto com a gente. Aí a gente está aí para poder acrescentar cada dia mais de tudo que o senhor acabou de falar agora, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sabendo que vai existir sempre alguém ou oposição, não tem como. Porque a política tem sempre os dois lados. Né? Não tem como. Produção, como é que está o nosso tempo aí? Temos 1h10. Então vamos já chegando ao final, né? Isso. Bispo G, por gentileza, meu nobre, eu gostaria que o senhor fique à vontade para expor aquilo que você quiser expor. Né? Olha, assim, até para encerrar, o que ocorre é que nós temos os valores, são os valores cristãos, verdadeiros, a palavra de Deus. Eu quero até recordar, havia um embate muito grande, quando eu era deputado federal, a respeito do divórcio. Porque o divórcio tinha um período, era 1 ano e meio, 2 anos, tinha todo um processo. Aí ele começou a ser imediato. E a grande maioria ia votar a favor de um divórcio imediato. Até o dia que eu subi no plenário para explicar. Eu falei assim, para pensar um pouquinho. Nós estamos falando vai dar menos custo de advogado, não vai ter muito descaso, não vai ter tanta coisa.
E como é que fica uma mulher que de um dia para o outro ela alimentou o sonho de ter uma família e o marido, por causa muitas vezes de uma outra mulher, uma amante, ela vai assimilar de um dia para o outro que o divórcio chegou. E ali foi surpreendente, porque alguns deputados que estavam lá foram depois para o plenário e falaram: olha, Bispo G, nunca tinha pensado nessa ótica. Ele falou: vou mudar meu voto, porque é uma verdade. Verdade. A fragilidade de uma mulher, uma esposa, uma dona de casa, estão pensando no dinheiro, advogado, tempo, custo, esquecendo da vida dela. Planejou a vida inteira, casou, tem filhos de um dia para o outro. Desculpem, nós conhecemos os homens. De um dia para o outro, falando homens no contexto geral. Sim. Acaba aqui um relacionamento, vai para o outro. E essa mulher? Como é que ela fica? Quem vai amparar essa mulher? Mudou muito. Perdemos a votação, infelizmente, mas mudou muito, porque o que é isso? É a ótica dos valores que nós temos, são os valores cristãos. E eu creio que em breve, pastor Xavier, nós vamos ter aí mais do que metade da nossa população, nosso país vai mudar. Eu acredito. Nosso país vai mudar. Eu acredito sim. Também, né? E olha, Bispo G, hoje, infelizmente, os valores conservadores da sociedade em si, muitos estão pervertidos, lamentavelmente. Né? Mas, no momento é o que nós estamos para estar levando. Então, só pedir a Deus mesmo que venha nos abençoar, venha abençoar a população brasileira. E desde já quero agradecer ao senhor pelo carinho, pela participação. Eu que agradeço. Por ter dispensado o seu tempo para estar aqui com a gente. Imagina. Né? Não temos como recompensá-lo, só Deus pode recompensá-lo por isso. Né? Com certeza. E também quero agradecer aqui ao professor Dantas, nosso amigo também, está aqui sempre com a gente. E para nós é uma alegria. Ele vem aqui, fica com a gente aqui, né? Eu gosto muito de brincar com ele. Né? Mas é uma alegria sempre receber os senhores aqui. E os senhores fiquem à vontade aí para as considerações finais dos senhores. Amém. Bom, quero mais uma vez agradecer a oportunidade a todos os ouvintes, telespectadores, e dizer que acho que o diferencial que nós colocamos aqui é quem gosta de vidas. Então, acho que na hora que houver aí o cupleto que vem à frente, nós temos aí alguns dias, eu sou um pré-candidato, mas após isso, reflita. Quem tem esses valores, que vai estabelecer esses valores e que não vai entrar também no antagonismo louco, porque o outro que pensa diferente, ele é igual a mim, mesmo pensando diferente. Então, faça a avaliação e a gente possa manter o equilíbrio da nossa nação, porque é onde um ambiente de paz é que vem a verdadeira justiça. É um versículo bíblico e eu creio que é necessário para o nosso país. Tá aí, gente. Ouvimos a palavra do Bispo G. E você que está em Guarulhos, medita aí e decora esse nome aí. Esse nome vai ser muito falado em Guarulhos. Pastor Dantas, obrigado, meu nobre. Obrigado também aí a cada um de vocês que está nos ouvindo, né, nos assistindo. Ao pastor Xavier, que deu essa oportunidade, abriu essa porta. E ao Bispo G, um homem de Deus que a gente tem o prazer de andar junto com ele. E você aí, ouvinte, né, você aí também a Lia do Monte, quero agradecer a vida dela, que sempre também abre as portas para nós lá, bispo. Depois ela falou, quer falar com o senhor também, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E agradecer também a tua família, teus filhos, que todas as vezes que eu venho aqui, me recebe com amor, um carinho muito grande, um respeito muito grande. Que Deus abençoe a tua vida, Deus te guarde e te proteja. Presta atenção no que você vai fazer daqui para frente, tá bom? Em nome de Jesus. É isso aí, gente. Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, agradecendo aí a produção, Daniel, Isaac, e agradecendo você, no que é que você esteja, dizendo a você, a qualquer momento e a qualquer hora estamos de volta. Deus abençoe você, tenha uma ótima noite e até a próxima edição.